Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um Multiforma Podcast, né? O meu, do Adiel, da nossa convidada, o seu aí, ó. Prazer estar entrando mais uma vez na sua casa, na sua vida, para que juntos possamos ser abençoados pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Privilégio estar entrando na sua casa aí mais uma vez com esse episódio aqui. Eu tenho certeza que, assim como os outros, né, Adiel? Todos, né? Será uma bênção na sua vida, pode ter certeza. A nossa convidada hoje, eu costumo dizer que ela é o tipo de pessoa que ela carrega a senha do céu, irmão. Ela tem a senha do céu. Se tem alguém que tem senha do céu, pessoas como a nossa convidada aqui, você vai ver. Tô aqui com o meu parceiro Adiel, antes de apresentar a nossa convidada, que você já sabe quem é, né? Prazer ter você aqui mais uma vez, meu irmão. Tiagão, meu pastor, meu amigo, meu professor, meu irmão. Fala, povo de Deus, um privilégio poder mais uma vez estar junto com vocês, pra gente ouvir um pouco do que Deus tem feito, né? Na vida dessa convidada, como o Tiagão disse, né? Ela tem a senha do céu, né, Tiago? Senha do céu. Tô vendo que mais um podcast nós vamos receber, né? Com Antes certeza. de vocês receberem, a gente recebe. Porque depois que a gente passa pra vocês. É, isso aí. Um prazer estar com vocês mais uma vez, gente. Ó, ela é missionária, pregadora, escritora. Será que tem mais alguma coisa? Vai falar pra nós. Estamos aqui hoje mais uma vez, não, pela primeira vez, né? Com a nossa amiga, eu vou chamar de amiga, não posso? Com certeza. Além de irmã, nossa amiga Verônica Martins. Eita, Salve de palmas. bem-vinda! Prazer, minha irmã, ter você aqui. Gente, prazer todo meu de estar aqui hoje com vocês, né? Graças a Deus saiu a data, Glória né? a Deus. Até que enfim, mas é um prazer imenso, uma honra mesmo, de verdade, estar aqui no podcast Multiforma. Aí, ó. Top. Coisa boa, Ela- né? Ela que mora aqui na cidade do ladinho da nossa, Do né? ladinho. É. Três Rios, terra Três boa. Rios. Terra quente, hein, Tiago? Quente. Tiagão, Muito O quente. que me agradou nela, só de cara assim, tá sempre um sorriso no rosto. Isso me alegra demais. Eu gosto de pessoas sorridentes. E ainda tem gente que acha que eu sou séria. Olha aí, Sério? tá vendo, gente? Ó, me conhecendo a primeira vez, estão falando que, ó, eu não paro de rir. É verdade. É isso. Sinal de felicidade, alegria. É isso aí. Tá em Cristo, É isso. sempre A gente que é felicidade. crente, a gente costuma verbalizar assim, não, nós somos o povo mais feliz dessa terra, né? É. Mas eu conheço um bocado de crente que não tem Carro esse puro. sorriso aí, não. É, deveriam, né? Tudo, né? Porque tem gente Deveriam, que né? acha que a santidade está nisso. Qual o segredo desse sorriso aí? Sempre. É o Senhor, É. Jesus, Amém. sempre. Glória a Coisa Deus. boa. Amém. O Adiel costuma sempre intimar os convidados a se apresentar. Se apresenta um pouco pra nós aí. Fala quem é Verônica. Verônica por Verônica. Verônica Martins. De onde veio, onde congrega, com pra onde quem tá está indo? aí. Gente, eu me chamo Verônica Martins. Eu congrego no Projeto Semeado Triângulo, em Três Rios, pastora Josiana, pastor Cláudio. Tenho 32 anos, fiz agora Novinha. 32, agora eu virei, Parabéns. tô aí na área do 30 a mais, né? Pois é, a idade chegou. Mas eu costumo dizer, porque geralmente quando as pessoas perguntam assim, quem é a Verônica? As pessoas costumam falar das suas funções, né? O que você faz, não o que você é. Mas quando eu falo de mim, embora falar de nós mesmos seja, para mim pelo menos, é muito difícil, mas eu costumo dizer que eu sou uma filha amada do Senhor e alcançada pela graça de Deus. Amém. É isso aí. Amém. Melhor apresentação que eu já ouvi. Tem gente que tem dificuldade de acreditar nisso, né, Verônica? É porque as pessoas, elas resumem quem elas são naquilo que elas fazem. Então, assim, se você resumir o que você é no que você faz, então quando você não fizer, você deixa de ser. Então, eu prefiro dizer quem eu sou nele do que o que eu faço pra ele, porque o que eu faço não me caracteriza, não me resume, né? Então, assim, mais do que o que eu faço é o que eu sou. O que eu sou vem primeiro do que aquilo que eu faço. Então, Rapaz. filha amada. Coisa boa, hein, Tiagão? Foi um prazer ter vocês aqui. É. Tchau. Tá na hora. Isso. Já deu hora da Pode não. terminar aí, que, meu Deus do Que céu. grande amor de Deus. É. Dá a benção aí pra nós, pastor. Em Quem? nome de Jesus. Ah, é? E o Thiago forçando a barra. Ô, minha irmã, a gente geralmente começa essa... Não. Vamos primeiro falar dos nossos patrocinadores, Verdade. do nosso café. Segura. Então depois puxa a nossa orelha. É. Vamos engatinhando. Tá muito empolgado hoje, pastorzão. Tô. Eu falo demais. quando Foi a alegria da convidada que tá deixando você Olha aí, fora. tá vendo? Mas é isso aí, né? Olha aí. O cristão tem que contagiar com essa Quando eu tô alegria. contagiando Glória a tudo. Deus. Poxa, estamos aqui no estúdio da Plugado Filmes. Eita, glória. Alô, Jean! Glória Forte a abraço, Deus, meu hein? amigo. Te amamos, Jean.
Estamos aqui, mais um episódio. Eu deveria ter falado isso no início, né? Mas estou falando agora. Porque eu lembrei agora, tá? Estamos aqui graças a Deus, primeiramente. Amém. E também porque os nossos parceiros têm acreditado nesse projeto, né? Um deles é o Café de Pote. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo o Instagram deles. Você tem a oportunidade de adquirir esse produto maravilhoso. São 7 sabores hoje, inclusive para quem está fazendo academia. Não é o meu caso. Tem né? um fitness. Fitness, Nem tem o meu de caso. sabor whey. Deus não me chamou pra isso, não. É por isso que a gente te trouxe aqui, para você profetizar sobre nós. Entendeu, Mas eu não irmão? posso profetizar porque eu não tô Não. vivendo. Pode sim, você é uma mulher de fé. Enfim, Café de Pote, nosso parceiro aqui, tem acreditado nesse projeto há Amém. quase um ano que eles estão com a gente, né? Quase Zé? um ano fechando com a gente. E graças a Deus tem acrescentado muito nas nossas vidas aqui, na vida dos nossos convidados. Esse aqui, ó, é da nossa convidada, já Olha aí. antecipamos para ela que ela vai degustar essa maravilha aqui. E não menos importante, Doce Alegria, a loja de doce, bebidas e alimentos mais completa de Petrópolis, hein? Amém. Fica lá na Estrada Mineira, número 1587, Correias. Esse sim está aqui desde o início com a gente, né? Amém. Acreditando também nesse projeto. Muito obrigado. Doce Alegria e Café de Pote. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Isso aí. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos meio sumidos de lá, mas iremos aparecer a qualquer momento. Mas está lá. As páginas estão lá. Então se inscrevam lá. É isso? Isso, Tiagão. Agora Glória vamos que a Deus. vamos. Qual é a pergunta? Lembrei a pergunta. A Bora. pergunta é como, Que mesmo? time que ela torce? Ah, não, Thiago. Flamengo. Dá pra ver. Flamengo, né? Toda, né? 8-0 aí, o último. Poxa, pelo Ninguém amor tá de sorrindo Deus. mais que nós nesse... Ninguém. nos últimos anos, 8-0, bobear. pelo amor de Deus. Ô, minha irmã, mas a gente geralmente começa com uma pergunta aqui inicial, de que é para que você possa contar um pouco da sua história, do seu início com Jesus, como a Verônica encontrou Jesus, se ela já veio de uma família evangélica ou não, enfim. Então, eu já vim de um lar cristão, né? Desde pequena e nasci em um lar cristão, tive esse privilégio, tive essa honra. E então, assim, fui criada na igreja, fazendo de tudo, né? Como a gente já conversou aqui antes de iniciar. Fiz de tudo na igreja, desde criancinha até hoje. Grupo infantil, grupo de adolescente, grupo de jovem, grupo de irmã do coque, tudo. Fiz tudo na igreja. E aí eu tive a oportunidade de conhecer Jesus desde cedo, né? Através da minha família, minha mãe, meu pai, sempre me impulsionando a ir para a igreja. Meu pai, na verdade, meu pai me obrigava, né? Para a escola dominical. Vou contar aqui, porque eu não era muito fã de escola dominical, É mesmo? não. Mas meu pai me obrigava. Ir para a escola dominical era igual ir para a escola dia de E semana. era domingo de manhã? Domingo de manhã ele me acordava. Ele não ia não, tá? Mas ele... Ele não ia não, mas ele ia lá na porta do meu quarto, me acordava pra ir. E eu ia. Então, assim, tive esse privilégio, né? Porque a gente vê os frutos hoje que valeu a pena. E eu conheci Jesus aí, desde cedo. Isso lá em Mas Três Rios, né? Isso lá em Três Rios. Mas é claro que tem aquele momento, né? Que a gente conhece Jesus de verdade. A gente conhece o nosso Deus, não o Deus das pessoas, o Deus do pastor, o Deus da mãe, o Deus do pai, não. A gente conhece o nosso Deus. E aí eu tive essa oportunidade já mais na adolescência, quando a gente fica mais madura, né? Consegue compreender mais as coisas e tal. E aí foi isso. Assim que a minha vida, assim, toda tem ele nela. Teve algum acontecimento específico na adolescência que te fez... Não sei se a palavra certa é buscar mais ele, até porque você já o conhecia. Eu né? acredito que foi o ou batismo com o encontrar, Espírito encontrar. Santo, né? A gente fica naquela sede, né, de ser batizado com o Espírito Santo e tal, aquela busca fervorosa. Foi nesse meio tempo aí, eu acredito que foi em 2002. A gente tá em 2025? É, por aí. 2002, 2005, por aí. Que foi quando eu comecei a buscar muito pelo batismo com o Espírito Santo, porque na igreja que eu era, eu via muitas crianças pregando. Eu não pregava na época, né? Era Mas tímida, não? sempre fui tímida, até Sério? hoje. Aí eu não acredito, não, irmãos. Ó. Olha, sério, Eu é sempre mentira. fui tímida até hoje. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita, mas... Até dar a oportunidade dela abrir a boca, né? Ela é tímida até ela abrir a boca. Mas o Depois que que ela abre, acontece? esquece. Eu falo, quando me dá a oportunidade pra pregar, quando eu pego o microfone, você parece que entra um negócio. Mas quando eu agradeço a oportunidade, volta de novo, entendeu? Então, tipo, eu tenho que me forçar
a vencer a timidez. A timidez é uma coisa que hoje eu consigo encarar ela. Geralmente as meninas me perguntam lá na caixinha de perguntas no Instagram: como faço pra pregar? Eu sou tímida. Eu falo: gente, eu sou tímida até hoje. Só que antes a timidez me governava. Hoje quem governa ela sou eu. Então, assim, hoje eu sei controlar. Mas depende da mesa. Dependendo da mesa que eu tô, eu sou mais aberta. Dependendo da mesa que eu tô, eu sou mais fechada, entendeu? Entendi. Mas assim, eu sou tímida. Embora não pareça. Mas eu sou. Era uma coisa assim, surreal. Aí eu via as crianças pregando, e eu lembro que toda vez que as crianças iam pregar, uma era batizada com o Espírito Santo. Todas as vezes. Aí eu ficava assim, gente, eu quero isso pra mim também. Aí eu comecei a buscar, mas eu fui batizada com o Espírito Santo na minha adolescência. E aí foi esse momento, né, que a gente consegue compreender mais as coisas. Pra que veio, né? Não ser só um membro de banco, mas você entender o propósito, o que Deus quer fazer através de você, aonde Deus quer te enviar, o seu chamado. E eu comecei a compreender melhor sobre isso. Entendi. É interessante isso que você está falando, né? Que eu acredito muito nisso, que o ambiente de não só eu, mas eu acho que a psicologia, talvez, acredita muito nisso, que o ambiente nos molda, né? Sim. Você estava num ambiente onde as crianças estavam se desenvolvendo, você falou, opa! Eu gostava, eu via aquilo ali, eu ficava, gente, eu não era uma das crianças que pregava, mas eu achava muito... eu queria muito aquilo pra mim. Desejava pra Eu você. desejava bastante. Aí foi quando eu comecei a buscar mais. E assim, minha mãe também sempre foi uma mulher de oração. Lá em casa sempre teve muita oração. Essa coisa das irmãs se reunirem em casa. Lá em casa sempre teve isso, embora eu não gostava. Mas teve um tempo que eu falei assim, eu preciso ter uma vida de oração mais intensa, né? Mas eu não gostava não, tá? Não era muito fã de irmã que gritava. É mesmo? Não gostava. Eu não gostava. Quando aquelas irmãs chegavam lá em casa, chegou essas irmãs chatas, amiga da minha mãe. Aí eu meti o pé, ia pra praça, ia pra casa da minha tia, que mora do lado, não gostava muito, não. Mas depois Jeová foi lá e me catou. Tua mãe Vou fazer dela igualzinha essa chatinha que ela reclamava. Ela não gosta de gente que grita, vou fazer ela gritar. A sua mãe é aquele grupo faz parte daquele grupo de irmãs que a gente chama de irmãs do coque. Minha mãe é. Minha mãe é irmã do coque. Com ela que você aprendeu a... Com ela que eu aprendi a ter vida de oração. A entender essa questão de busca. Foi sempre com a minha mãe. Você tem irmãos? Não, filha única. Olha que privilégio. Eita, essa é bajulada. Por isso que o pai tava mandando ela pra show dominical pra não ficar na bagunça no domingo na rua aí. Ó, homem sábio, né, Tiagão? Eu sou filha única. Olha aí. É um privilégio a gente ter um respaldo familiar de oração, né? Sim. Lá em casa sempre foi uma casa de oração. Sempre. Sempre. Desde de pequena eu via esse movimento de oração. Minha mãe se reunia com as amigas dela, acho que pelo menos uma vez por semana. Então eu sempre via isso. E hoje quem faz isso sou eu, né? Se chega amiga minha lá em casa, sabe que em algum momento eu vou chamar por orar, vai ter um jejum, um propósito, alguma coisa. As meninas que andam comigo já estão acostumadas. Hoje minha mãe não tem mais esse movimento todo lá em casa, mas quem faz isso hoje sou eu. O bastão foi passado. O pai não fazia reunião de oração com os amigos, não? Não, só ela mandava eu ir Tá pra escola vendo, Thiagão? dominical. Meu Deus. Já de antigamente já vem que a mulherada vem tomando conta de tudo. Porque isso ela já aí. vem, ó, há tempo se reunindo, orando. Não, ele só fica recebendo a oração delas. Elas oram e eles Só recebendo maná, né? Você é uma irmã que tem muito acesso a mulheres, né? Sim. Por que você acha isso, que acontece isso que o Adiel falou e é verdade, né? Por que você acha que as mulheres se empenham muito mais do que os homens? Cara, eu acho que eu não consigo nem, assim, entender muito bem isso de ter uma opinião formada sobre isso. Tava até conversando com a pastora da igreja de ontem sobre essa questão, né? Que eu falei que eu vi muitos homens no culto ontem, embora seja um culto de mulher. Porque geralmente nas igrejas o maior movimento é do público feminino. Você vê um congresso de mulheres lotado. E parece que os homens, para se reunir e fazer alguma coisa, eles têm que meio que remar, né? Tipo, que obrigar. Nem que for, tem que ter um churrasco ou um jogo de futebol. Os caras aí, tem que ter alguma coisa. Mas as mulheres, elas já são mais assim. Só que a pastora ontem disse para mim que os homens têm surpreendido eles. Porque elas falaram que eles fazem lá o GC, que é os pequenos grupos, alguma coisa assim, acho que é GC, sim, grupo de comunhão. E ela falou que os dos homens, às vezes, lota mais do que das mulheres. Eu falei, nossa, é uma exceção. Mas, geralmente, né, as mulheres que se sobressaem mais com isso aí, acho que a mulher é mais assim, é porque o homem é muito mais na dele. As mulheres, elas são mais
dada, né? É. A mulher mais, assim, tem mais facilidade de fazer amizade, de montar grupo. A mulher tá sempre envolvida em algum grupo. Acho que o homem é muito na dele. Você não vê que o homem chora muito em culto. O homem não tem muito essa coisa, não. É por isso que a mulher tem que estar ali, né? Fazer vocês funcionarem. Isso é muita verdade. Essa semana, conversando com a minha esposa, tem o culto dos homens, que a gente vai lá na casa de um amigo meu, Samuel, e tem o culto das mulheres. O culto das mulheres não tem espaço dentro de casa. Olha que a casa é grande, né, Thiago? Enche. A minha esposa, quem pregou no culto de vocês, amor? Eu falei, no nosso culto? Como assim? Não, quem pregou? Eu falei, não, lá no culto dos homens ninguém prega. Todo mundo tem oportunidade, vai dando direção, sentindo o coração, Vai fazer, ministra, deixa acontecer. Não, o nosso lá tem... É igual na igreja, então. Tem uma pra pregar, uma pra louvar. O nosso não, o nosso deixa Deus livre. Quando é de mulher, vira culto em qualquer lugar. Na varanda, na mesinha, no café da tarde. Mulher faz culto em qualquer lugar. O homem não, né? O homem já é um E quando negócio... acaba, realmente é isso. Junta 2 ou 3 que tem mais afinidade. Bate um papo aqui, 2, 3 tem afinidade ali. E mulherada junta tudo em uma mulher é falação assim. só, né? Isso aí. Acho que é por conta disso, né? Dessa questão da comunhão, que a mulher tem mais um pouco de facilidade. Acho que os homens são mais reservados. E talvez seja também pelo aquele que é chamado do... Como é que fala? Do instinto feminino. Tem uma palavra específica para isso, né? Ah, eu esqueci o nome. Mas enfim. Mas mulher eu tem sei, esse consegui instinto compreender. diferente da gente, né? Aham. Então todo... Imagino aqui, todos jogando na mesa aí, né? Acho que todo acontecimento na vida dela, da família dela, ela já sente algo diferente e vai aos Sim. pés do Senhor, né? Isso aí. O homem é muito razão, né? Só quando Isso, tá o homem é doendo. muito racional. Só quando A tá mulher doendo. já é mais sensível, igual a questão do texto, que eu amo ver a mulher ministrar. E aí eu falo que as mulheres, para ministrar, eu acho que elas são mais sensíveis ao texto, elas conseguem passar uma sensibilidade, um sentimento daquilo ali que ela tá pregando, mais do que um homem. Às vezes não é preconceito, tá, gente? Em nome de Jesus. Amém. Mas Te assim, entende. parece que os homens, eles são muito iguais para ministrar. E as mulheres, não, você consegue ver que uma é mais agitada, a outra é mais na dela, a outra é mais engraçada. Então, assim, mulheres têm várias formas de ministrar, mas todas colocam sensibilidade no texto, faz você sentir o texto. Já o homem é muito igual. Você vê os homens ministrando, é quase que a mesma coisa. É como a gente costuma dizer, né? Que o homem é razão, a mulher é emoção. Isso aí. Tá explicado O homem é bem o porquê. racional. Embora eu seja uma mulher que seja um pouco da razão também. Eu sou um pouco racional. Eu conheço isso. Hoje, assim, já mudei bastante, mas antes eu era bem racional. Eu acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Tem que ter um Tanto na equilíbrio. emoção, né? Quanto na razão. Quanto na razão, né? Tem que ter um equilíbrio. Isso aí. Ontem eu assisti um trechinho da sua ministração, né? A Gara é um exemplo disso, né? Dificilmente um homem falaria assim, o meu Deus me vê. Só uma mulher poderia falar isso, né? Isso aí, eu sou totalmente sensível, né? O tema ontem foi isso lá, mulheres sensíveis à voz de Deus. Só uma mulher com essa sensibilidade poderia dizer isso e sentir isso, né? Verdade. Em meio à escassez ali que ela estava vivendo, né? Tu és o Deus que me vê. Desamparo. Mulher tem essa sensibilidade. Mas aí com quantos anos mais ou menos que você teve essa experiência com o batismo do Espírito Santo? Foi na minha adolescência, foi num retiro de jovens e adolescentes. Retiro de carnaval ou retiro específico? Não, foi um Dava- retiro à parte. À Foi parte. um retiro, acho que foi no meio do ano, se eu não me engano. Foi aqueles retiros de época de férias. Aí a galera se reuniu, mas foi um retiro de sábado e domingo só. E aí Deus fez. Fui batizado com o Espírito Santo num retiro desse. A gente sentiu que depois dessa experiência aí, você meio que recebeu ferramentas ou recebeu uma direção mais específica? Na questão do ministério da palavra, não. Porque eu ainda Era uma jovem, né? eu era adolescente também, eu não via isso como um ministério pra mim, como tipo assim, algo que Deus queria que eu fizesse, né? Um propósito de Deus pra minha vida, melhor dizendo. Eu não conseguia enxergar isso por causa da questão do... Eu não conseguia ver isso por causa da questão da timidez. Sim. Entendeu? Eu sempre... porque eu comecei cantando, né? Eu não comecei... Canta pra gente o pedacinho. Só que não. Eu comecei cantando, mas até eu cantar, como eu disse, cantava em departamento. Cantei com as crianças, cantei com os adolescentes, cantei com os jovens. Mas eu não enxergava isso também como, de fato, um ministério. Ó, Deus chamou para isso. Aí comecei cantando. Depois, com o tempo, quando a gente vai amadurecendo e tal, socializando melhor dentro da igreja, e
tendo vida de oração, você vai começando a ouvir a voz de Deus de uma forma mais diferente. E aí Deus começou a usar muitas pessoas pra mim, falando, eu vi uma Bíblia na sua mão. Deus vai te fazer uma pregadora. Eu ficava, impossível. Na hora eu falava com a pessoa assim, amém, mas na minha mente eu tava, tá louca. É carne. Porque não tem como eu pregar sendo tímida. Eu era muito tímida, tipo assim, a ponto de não dormir na casa da minha avó. É mesmo? Uma vez eu fui dormir na casa da minha avó, eu fiz ela me levar pra casa às 11h pouca da noite. Minha avó sendo uma idosa, porque eu não dormia fora, eu não me socializava, eu era bem assim na minha mesmo. Aí Deus, te vejo com uma Bíblia na mão. Eu vejo o mapa mundi no seu pé. Eu ficava, gente, que mapa mundi? Que mapa mundi? Eu não vou nem na esquina. Eu era bem assim. E aí, Deus começou a usar muitas pessoas eu, gente, isso tá ficando estranho. Porque é muita gente aleatória falando a Nem me mesma conhece, coisa. né? Aí eu fiquei, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Aí, mas sempre assim, envolvida em tudo, nas coisas da Sim. igreja. E aí teve uma vez que eu falei assim, quer saber? Já que Deus tem isso pra mim mesmo, aí quando me dava oportunidade na igreja, aí eu já não cantava, eu dava uma palavra de uma saudação de 5 minutos, fui fazendo um teste assim. Até que Deus foi detalhando mais, né, essa questão. Mas ainda tinha a questão da timidez, porque eu ficava, gente, eu canto de olho fechado. Quando eu dou uma saudação, é coisa assim, rápida, é papum. E aí Deus começou a falar, até que nesse meio tempo de Deus falando, eu fui trabalhar com o público. Eu trabalhei no Detran por 6 anos. Só que com 9 meses de Detran, o meu chefe olhou pra mim e falou assim, eu não sei, mas eu vejo você um negócio diferente. Eu não quero você atrás do balcão. Eu quero que você seja supervisora. Eu vou colocar você de cargo de chefia. Aí eu falei assim, não faz isso não. Eu entrei agora, tem gente aí na casa já há bem mais tempo. Ele, não sei, eu chego aqui no posto, eu olho pra você, eu vejo liderança em você. Você tem que ter um cargo de liderança. E aí eu lembro que no dia que eu fui promovida, eu virei pra moça e falei assim, não tem como não ser, não. Tem outra pessoa? Aí ela falou assim, a psicóloga, mas ninguém nunca fez isso. Você teria alguém pra indicar hoje? Eu falei, tenho. Aí eu dei um nome pra ela. Ela falou assim, ninguém nunca fez isso, porque todo mundo quer ser promovido. Eu falei, tá, mas eu acho que eu não mereço. Eu acho que quem merece é a pessoa que eu tô indicando aqui pra vocês. Aí eu falei, alguma coisa me favorecendo, mas eu não acho que eu mereço. Eu acho que ele tem muito mais capacidade. Aí ela pegou e falou assim, não, mas aí o cargo é seu e tal. Aí ali eu já entendi que era Deus me empurrando. Por quê? Porque no balcão, como atendente, você tem contato com o público. Trabalhar com o público já é um desafio, né? Mas você tem um contato, mas é um contato raso. Superficial, né? Quando eu fui para chefia, para cargo de chefia, eu era supervisora da habilitação, eu tinha que meter a cara, viajar para o Rio sozinha, ir lá na sede, reunião, e reunião tinha aquelas dinâmicas. Fulano de tal, líder do grupo tal, fala, tem que fazer um negócio tipo de seminário, apresentar seminário de escola. Aí foi onde eu tive que me desenvolver, meter a cara mesmo. Tinha coisa que quem tinha que resolver era eu, ninguém podia resolver por mim. Então eu aprendi a me desenrolar. Aí uma vez eu tava sentada e o Detran que eu trabalhava, geralmente o Detran é tudo em rodoviária, né? Aí o Detran que eu trabalhava era lá em Paraíba do Sul, na rodoviária. E aí o pessoal descia muito de ônibus e achava que ali vendia passagem. Aí então ia muita gente no balcão e falava, tem passagem pro lugar tal? Aí teve um dia que veio uma moça, ela falou assim, moça, eu não te conheço, mas Deus não vai te deixar aqui muito tempo. Você tá aí, mas Deus tá te colocando aqui para te treinar para algo maior. Amém. Aí, Deus começou a fazer isso. Aí eu entendi que ali era o meu campo de treinamento. Porque antes do Golias tem o urso e o leão, que ninguém vê. Ali eu matei muito urso e leão. Para hoje eu estar de frente para um Golias, teve um bastidor. Então ali eu entendi que era o meu campo de treinamento. Deus estava ali me treinando. Me treinando com o público, me treinando com aquele tipo de liderança, me treinando com aquele cargo para algo maior. E aí eu lembro que um dia eu recebi uma sugestão, né? Eu comecei a ficar também me envolvendo muito com pregadora. Que tem uma amiga minha que fazia muita conferência em Paraíba do Sul, eu ajudava muito ela no bastidor também, sempre no bastidor, servindo água, servindo alguma coisa, na época que o pregador vendia DVD, livro, então era daquele povo ali que estava ali carregando mala e tal, ajudando. E eu comecei a fazer amizade com o pregador, eu sempre ia em eventos, porque embora eu não pregava, mas o meu olhar já começou a mudar para isso. Então eu gostava muito de ouvir as mulheres pregando. E aí eu comecei a ir em conferência, congresso, ia com alguns amigos, e aí eu comecei a fazer amizade, Deus começou a me cercar de pregadoras. Aí eu lembro que teve um dia que a Azi Soares, em Paraíba do Sul, falou assim, nossa, tem um congresso em Brasília muito bom, você tem que ir. E eu lembro que a Camila Barros também falou comigo, Verônica, você tem que ir no congresso em Brasília, muito bom e tal. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou. Aí foi eu e a Rafa.
Meteu uma cara e fomos. Nunca tinha viajado de avião, compramos passagem e fomos. Aí lá no último dia do congresso, a última palavra que foi da pastora, quem foi que pregou? Foi a Azi mesmo. A Azi foi a última palavra. Ela chamou na frente. Vem aqui na frente as meninas que pregam. Aí eu levantei do meu banco e fui. Aí eu fechei o olho e falei, Ousada, né? Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem prego, o que eu tô fazendo aqui? Aí fiquei ali de olho fechado, de cabeça baixa. Aí eu lembro que tinha várias pregadoras lá. Tava a Isa Reis, Camila Barros, a Roberta Félix, tava a Erika Gomes, tava um monte de pregadora. Aí a Azi chamou essas pregadoras que estavam e falou assim, vai ministrando sobre elas e tal. Aí eu lembro que uma moça pisou no meu pé, eu abri o olho assim pra tirar o meu pé e olhei. Quando eu olhei, eu vi a Camila vindo aqui. Falei, pronto. Ela vai vir aqui em mim. Aí na hora que eu fechei o olho assim, ela já chegou metendo a mão no meu peito. Aí eu lembro que ela tinha ministrado uma mensagem, acho que um dia antes, ou no primeiro dia da conferência, que foi Deixa Fluir. Ela ministrou da mulher samaritana. Aí ela já chegou batendo aqui no meu peito, deixa fluir, prega! E gritando, daquele jeito, né? Dela, aqui no meu ouvido. Foi uma coisa assim de 10 minutos, direto, falando, Deus usando ela. Aí eu lembro que, por fim, ela já não falava mais nada, e nem eu, a gente ficou ali abraçada, chorando. Aí o pessoal já tudo voltando para os seus lugares, e era a última mensagem. O pessoal que eu tinha ido da excursão já estava no ônibus querendo ir pro aeroporto, e eu lá, chorando. Aí eu cheguei no ônibus já com o olho todo vermelho, parece que eu deixei meu olho lá no altar e fui. Voltei pro aeroporto. Aí eu peguei e falei com Deus, Deus, já que é isso, então tá, não vou me oferecer para ninguém. Não vou falar que prego, não vou falar nada. Mas se o Senhor tá falando que tem isso comigo, então tá, eis-me aqui. A essa altura eu já estudava a Bíblia, já montava mensagem, mas não tinha convite nenhum. Que isso também é uma curiosidade. Quando Deus começou a fazer isso, eu comecei a testar Deus. Olha. Eu comecei a montar mensagem mesmo sem ter convite. Aí quando eu disse o eis-me aqui, eu já tinha algumas coisas anotadas. Então eu falei, Deus, agora o Senhor vai preparar a oportunidade. E foi aonde foi vindo. Aí me colocaram para pregar na consagração na minha igreja, na igreja que eu fazia parte, me colocaram para pregar na consagração de jovens, que iam uns 10, 15, aí ali também já era um campo de treinamento. Deus foi me testando assim, sempre aos poucos, né? Nunca... Porque eu acredito que Deus sempre faz isso com a gente, né? Ele nunca joga você, te expõe logo. Deus sempre vai treinando a gente nos bastidores. E aí eu comecei a pregar na igreja, na consagração dos jovens, que é onde eu dava saudação, o pessoal já foi começando a ver, Deus foi começando, né? A trazer esse entendimento para o povo. Aí preguei na consagração. Da consagração preguei no culto de quarta. Do culto de quarta preguei no culto de domingo. Do culto de domingo comecei a pregar nas congregações. Aí foi indo até hoje. Aposentou o pastor. Aí foi indo até hoje. Mas assim, foi assim que eu comecei. Comecei crendo numa palavra. Aí eu já parei de dar desculpa. Falei, Deus, eu sou tímida, mas eu sei que eu preciso encarar isso daí. Eu falo que isso é até um desafio para mim até hoje. Eu estava conversando com a minha pastora até uns dias desses, falando com ela. Falei, pastora, é um desafio para mim até hoje. Porque o itinerante, ele sai de casa e ele vai se encontrar com alguém que ele não sabe quem é. Você tem um contato com a pessoa no WhatsApp, a pessoa que fecha a agenda, mas você não sabe. Você tá ali diante de uma pessoa que você nunca viu, numa mesa que você nunca viu. Aí você chega lá, você almoça com gente que você nunca viu na vida. Sim. Você tá numa igreja de pessoas que você também nunca viu. Acabou o culto, vai jantar com gente que você também nunca viu. Então, assim, pra mim é um desafio até hoje. Porque é Deus me tirando totalmente da minha zona de conforto. Todo dia, né? Todo dia, e é cada dia um povo. Tem o dia do povo do pandeiro, tem o dia do povo da parede preta, tem o dia da igreja grande, tem o dia da catedral, tem o dia da igreja pequena. Então, assim, você tem que estar sempre se adaptando e sempre matando um leão, um urso, um Golias, todo dia. Todo dia é um desafio. Então é por isso que eu falo, eu tenho que vencer a minha timidez todo dia, porque o dia que eu acho que eu tô pronta, eu sempre caio num público que eu falo, nossa, eu não tô pronta não. Eu tenho que me adaptar a esse público aqui hoje. É sempre um desafio. E o bacana disso é que a palavra de Deus, ela conforta, ela consola, mas ela confronta. Confronta. E quando você chega na igreja que você é convidado, não conhece ninguém, como você falou. Não conhece ninguém. Às vezes você solta uma palavra de confronto, o pessoal meio que pula, né? Porque, infelizmente, hoje o cristão tá um cristão fast food, né? Sim. Eles querem um negocinho ali prontinho, só confortando, consolando. Ninguém quer tomar uma chibatadazinha, né? Mas hoje, eu vou ser sincero, hoje eu não tenho problema com isso, não. A mensagem vai ser uma mensagem Dura. dura. Não tem problema com isso. Já teve mensagens assim que
eu tive, vamos botar, um efeito delas depois que foi bem desconfortável pra mim. Mas não me arrependo, porque eu sei que eu entreguei do jeito que Deus mandou. Entendeu? Eu costumo falar. A gente que prega é como se fosse um garçom. O garçom não prepara comida, ele só entrega. E a diferença é que não é uma comida que a igreja pede, é a comida que quem fez a comida que tá te fazendo comer. Então, assim, se Deus botou na minha bandeja e mandou serve, eu sirvo. Você acha que eu vou mexer nela no meio do caminho? Eu não sou doida. Não faço isso, não. Eu tô algum tempo já caminhando com o Senhor, mas eu até então nunca tinha ouvido essa expressão, que o pregador é um garçom. É um garçom. A gente serve o que alguém coloca na bandeja, né? No caso, é o simples Deus. e o necessário, Thiago, que você falou. Deus coloca na bandeja, a gente vai lá e serve. Agora, eu não vou mexer na comida. Eu vou colocar a comida, porque o garçom não mexe na comida, né? Ele tira da cozinha e entrega na mesa do jeito que saiu lá. Então, assim, eu não mexo na comida, eu levo do jeito que Deus colocou. Agora, se alguém gostou ou não, porque a igreja não é restaurante, né? A gente não pega o cardápio assim, hoje eu quero comer isso aqui. Não, é o cardápio que é servido. E aí, se alguém gostou ou não sou eu que fiz a comida, eu só fui lá e servi. Amém. E dependendo do ambiente que você estiver, né? O garçom só fica sabendo dar comida na hora, né? Tira a tampa. Isso aí, ainda tem isso. Mas eu não tenho problema com isso, não. Porque tem lugares que eu chego e eu tenho certeza que é lugar que eu vou uma vez só. É sério? Tenho certeza. Antes de até administrar. Às vezes eu tô sentada assim, em altar, ou então ali, né, pronto pra ministrar na frente, ali onde colocam. E Deus fala comigo: você só vai voltar aqui, você só vai vir aqui hoje. Não vai voltar mais. E eu tenho certeza que eu não vou voltar mais. E não volto. E às vezes nem é pela palavra em si, né? Não, nem é pela palavra. Mas é uma oportunidade, é uma porta que eu sei que eu passo nela uma vez só. Entendi. E eu passo nela, assim, com muita leveza. Tipo, eu sei que eu não vou voltar aqui. Conta só pra nós aqui, tu não teve essa impressão, não. Né? Não. Aqui vai vir mais vezes, Estamos né? intimando Se aqui pra que ela pertinho, possa né? voltar mais vezes, né? Não, Pô, quando a gente busca, né, Thiago? Mas já tive a oportunidade, assim, de, você não volta aqui mais não. E não voltei. Já tive a oportunidade de não voltar por conta da palavra que ministrei. Mas, assim, por outros motivos também, eu sei que eu vou lá uma vez só. Teve várias vezes. E também tem aquelas que o convite chega e Deus fala, não aceita. E eu não aceito. Pode ser, Verônica, é a maior igreja do Brasil. Se Deus falar não vai, não vou. Acho que o maior desafio hoje é esse, sabia? O pessoal fala, Verônica, qual o maior desafio? O maior desafio é você continuar ouvindo a voz de Deus, independente do lugar que Deus te coloca. Amém. Glória a Deus. O maior desafio é esse, é você entender o que Deus quer falar com aquele povo ali. Porque o pregador, sejamos sinceros, falando aqui a grosso modo, a gente sabe o que dá certo. Entendeu? Então, você chega num ambiente, você fala assim, a mensagem tal dá certo aqui. Mas não é a mensagem que dá certo, é o que Deus quer falar. Então, o maior desafio é esse, é você entender o que Deus quer falar com aquela igreja, com aquele povo, porque aquela igreja, aquele povo são tudo dele. A igreja é dele, o povo é dele, a palavra é dele. Então, eu não estou ali para poder fazer dar certo. Eu estou ali para poder pregar o que é certo, o que Deus quer falar ali naquele dia. Então, o maior desafio hoje em dia é esse, é você continuar ouvindo a voz de Deus, independente do tamanho da igreja, de você querer impressionar. Não, você continuar ouvindo a voz de Deus. Deus virar e falar assim, quero que você pregue isso daqui. Deus, mas isso aqui não é uma mensagem que eu tenho muita segurança. Mas eu quero que você pregue essa. Porque essa é a mensagem que Deus quer falar com aquele povo naquele dia. Então o maior desafio é esse, continuar ouvindo Deus, independente do lugar. Se é deserto, se é oásis, se é palácio, independente. É você continuar ouvindo a voz de Deus. Saber, ter o discernimento de entender a sensibilidade. Deus quer falar isso aqui hoje. O maior desafio é esse. Você, como pregadora itinerante, na maioria das vezes, né? Como é que costuma ser essa rotina em busca dessa palavra para aquele povo? É diária. É porque o pessoal acha que a gente tem que ler a Bíblia para pregar, né? A gente não lê a Bíblia para pregar, a gente lê a Bíblia para viver. Então eu não posso pegar a minha Bíblia, tipo, hoje eu tenho que pregar, eu vou ler a Bíblia. Não, isso aqui precisa fazer parte da minha vida 24 horas, todos os dias. Então, assim, o convite chega. Às vezes, comigo acontece assim, a pessoa me manda a mensagem. Tem igreja que ainda manda o tema, né? Sim. Mas tem igreja que não tem tema. Mas, assim, no ato ali de você estar marcando, agendando, eu já sei o que devo ministrar. Mas tem outras não. Tem outras que Deus me deixa até no final, assim. Deus, vem aqui, Senhor. Deus, pelo amor de Deus. Você já começa, Deus, por amor que o Senhor tem, é o Senhor mesmo. Às vezes eu brinco com as meninas e falo, gente, tem lugar que eu chego e falo, Deus me usa, nem que for por pena. Porque parece que Deus deixa pra falar lá.
Não é falta de oração, de jejum, de vida com Deus, não. É porque Deus, você tem que sentir o culto. Por isso que eu gosto de chegar bem no início, para poder sentir o culto, para saber se é aquilo ali mesmo, se eu não tô emocionada, se é aquilo ali que Deus está falando, o que Deus quer falar, porque nem sempre Deus me dá antes. É por isso que você não pode ler, eu vou ler a Bíblia para poder pregar. Eu já tem que ter ela já de Gênesis, Apocalipse, o máximo que você puder, para você, quando Deus faz um negócio desse, você já tá pronto pro imprevisto, né? Pro inesperado. A Verônica, antes de começar a pregar, de ouvir, né, as pessoas dizendo que ia ser uma pregadora, ela tinha sonhos, vontade de ser alguma coisa. Sim. Qual é o sonho da Verônica? Eu queria ser professora. Então sempre gostou de estudar? Eu queria, sempre. Fui CDF, sempre, nota boa. Fui da 5ª série ao 3º ano, representante de turma. Fazia parte de conselho de classe, de escola. Sempre fui, assim, da leitura, de escrever. Sempre gostei, desde pequena. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. Sempre. Bíblia infantil, revistinha, gibi, tudo. Sempre gostei muito disso. E eu queria ser professora. Aí depois de um tempo eu queria ser atriz, porque eu queria Aí combina mais. Mas era porque eu queria desenvolver, entendeu? Eu me sentia muito presa ainda, né? Eu queria me desenvolver. Eu falei, vou fazer teatro. E, por incrível que pareça, eu passei no vestibular, né? Eu passei. mesmo? Só que Deus não deixou, porque, né? Eu ia lá querer fazer novela. Não dá. Deus falou, não, filha, aqui tem outra coisa pra você. Vai desenvolver aqui na chamada. Aí foi isso. Aí Deus mudou tudo, né? Mas faz parte. Eu falo que nada daquilo que Deus pede pra gente é menor do que aquilo, é maior, né? Do que aquilo que Ele tem pra nos dar. Então, assim, eu tive que abrir mão, eu tive que renunciar os meus sonhos, os meus projetos, algumas coisas que eu tinha em mente. Eu não planejei pregar, não planejei ser pregadora, não planejei viajar. Como eu disse, eu tinha dificuldade para dormir na casa da minha avó, então eu nunca imaginei cada dia dormindo, dorme na casa, dorme em hotel, dorme em pousada, dorme numa cidade, acorda na outra. Nunca imaginei isso. Dorme no carro, tem hora viajando. Dorme no aeroporto, igual eu dormi agora, no final de semana. Dorme no aeroporto, dorme em qualquer lugar. Já dormi na rodoviária Novo Rio, você vai dormindo. Mas assim, nunca imaginei. Então, quando eu vi que, tipo assim, o que eu tinha planejado não ia rolar, eu falei, não vou fazer força com Deus. É melhor você abraçar o projeto que Deus tem do que você querer dar murro em ponta de faca com aquilo que você quer. Porque as coisas fluem mais quando você obedece à direção de Deus. Tem tanta gente forçando aí porque tá querendo andar na contramão daquilo que Deus tem. E aí, quando você abraça aquilo que Deus tem para você, você não precisa forçar. Deus faz fluir. Então, hoje eu tenho visto Deus fazer fluir porque eu entendi que a direção de Deus para mim hoje era essa, nesse tempo era essa. Então, assim, mesmo com as minhas debilidades, limitações, desculpa, que a gente tenta dar, né? Fazer Deus mudar de ideia e ver que não dá. Então, você vê que vale a pena. Vale a pena, assim, renunciar, abrir mão dos nossos sonhos para viver aquilo que Deus tem pra gente. É curioso você falando isso, né? Que eu tô pensando aqui que como a gente muitas das vezes se engana mesmo, né? Às vezes aquilo que a gente acha que tá nos matando está apenas nos enfraquecendo, não é porque é do inimigo, é porque eu tô lutando contra algo que é de Deus, né? Contra algo. E a gente acha que vai vencer Deus, né? E não vai. Pois é, rapaz. Então eu acho que tem muita gente achando, não, pô, eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que parar de fazer isso, ou tenho que começar a fazer aquilo. É igual quando eu precisei abrir mão do trabalho. Eu precisei abrir mão do trabalho, precisei renunciar. E era um lugar que eu tinha oportunidade de crescer e eu tava bem lá. E aí eu entendi, eu tentei ainda conciliar, né, as duas coisas, mas chegou um tempo que eu não consegui. Não consegui, e assim, eu sempre quis tentar conciliar os dois. Eu não queria viver de forma integral pro ministério, eu não queria. Mas eu tive que renunciar, e pra mim foi muito difícil. Pra eu renunciar, eu tive que passar mal, literalmente. Passar mal. E o meu pai, ele sempre foi muito assim, né? Minha filha é chefe no Detran. A minha filha, que ele é motorista, ele mandava os motoristas lá. Você quer? Ela resolve. Vai lá que ela resolve. Tinha coisa que eu nem resolvi, ele. Vai lá, minha filha. Aí eu ficava assim, poxa, meu pai vai, sei lá, vai... porque como é que você larga um emprego bom? Eu sou solteira.
nova. Você tem um emprego bom, você vai abrir mão assim à toa? Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Eu tentei conciliar. E aí, eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa, assim, eu já tava no ápice de estafa, cansaço, esgotada. E aí isso estava sacrificando o chamado, porque eu não tinha mais mente para montar uma mensagem, porque o Detran, o emprego, né, na verdade, estava levando todas as minhas forças. E aí eu lembro que eu, no final já, eu estava no Detran de Partido Alferes. Então eu ia e voltava todo dia. Todo dia fiquei assim 4 meses. Estava cobrindo uma pessoa que estava com licença maternidade. E aí eu estava indo e voltando todo dia. E um pouco também parei para o Sul. E às vezes eu cobri um pouco 3 rios. E aí tinha que pregar, aquela coisa toda. E eu falei, gente, isso aqui tá demais. Eu lembro que eu chorava sem motivo. Chegava em casa chorando. Minha mãe, o que te fizeram? Meu pai, o que te fizeram? Não fizeram nada. Mas eu não conseguia entender que aquilo ali era Deus me empurrando. Porque quando você não tá no lugar que Deus tem para você, Deus cria situações para te empurrar. Ou Deus te empurra, ou Deus te puxa. Aí, às vezes, você acha assim, fulano tá implicando comigo. Não é implicância. Às vezes, Deus tá usando pessoas para te botar para fora. Te tirar da zona de conforto para que você chegue no lugar que Ele tem para você. Então, assim, aquela situação ali, era Deus me empurrando. Verônica, se liga. Aí já acabou. Teu tempo aí já acabou. E eu tentando me encaixar. Aí eu consigo lembrar de Eliseu, quando ele tava ali, né, arando, aquela coisa toda ali dos bois. E aí Elias chega, passa a capa. Tem lugar que cabe a gente, mas é só por um tempo. Tem um tempo que não cabe aquilo ali mais. Então eu entendi que era o tempo de queimar as carroças, queimar os bois. Falei, não tem como mais conciliar. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai falou assim, tá te faltando alguma coisa? Aí a liberação do meu pai pra mim foi Deus falando, ó, também. pode ir. Aí eu lembro que ele falou, ó, se você fica se matando aí, se tu morrer amanhã tem outra pessoa no teu lugar. Com certeza. Aí eu lembro que no outro dia eu cheguei, liguei pro cheguei, botei minhas coisas no meu lugar como se eu fosse trabalhar. Aí tomei café, acabei de tomar café, liguei pro meu coordenador, fui lá do lado de fora, liguei pro meu coordenador, que ele não ficava no posto, né, ficava rodando. Aí eu falei, oi fulano, tudo bem? Ele, tudo bem, então, tô te ligando pra pedir demissão. Eu tava fazendo loucura, porque eu tava abrindo mão de tudo. Aí ele falou assim, Verônica, você não vai acreditar. Você acabou de me ajudar. Falei, por quê? Ele, porque eu acabei de receber uma ligação para mandar uma supervisora embora. Eu tô aqui sentado pensando quem que eu mando. Deus é Deus, né? Coisa linda. Aí ele falou assim, não que eu queira te mandar, mas eu tô aqui pensando quem, porque eu não quero mandar ninguém. Ou seja, Deus fez até com que a minha saída Facilitasse a vida dele. facilitasse a vida dele e fosse uma saída direita, sem eu perder meus direitos. Porque aí, Você não pediu entendeu? as contas, ele te mandou embora. Ele mandou embora. Aí eles me mandaram embora, eu voltei. Quando eu entrei, falei, gente, tô indo embora, tá? Aí eles, como assim? Falei, tô indo embora, pedi demissão. Fui mandado embora. Aí eu peguei minhas coisas, aí o pessoal, como assim? Eu falei, calma aí, você tá doida, não? O Brasil tá em crise, que não sei o quê. Você com um emprego bom, todo mundo quer e tal. Eu falei, não, gente, pra mim não dá mais e tal. Tá maluco? Não, você tá zoando com a nossa cara. Você vai comer alguma coisa, vai fazer alguma coisa no centro da cidade? Eu falei, não, eu tô indo embora. Eles, então espera aí. Aí montaram uma cesta de café da manhã lá pra mim, né? Fizeram uma encomenda lá. Aí me deram de presente, eu peguei e fui embora. Aí, mas tipo assim, você vai embora só com uma palavra. Só tinha uma palavra. E depois veio a pandemia. Pense. Meu Deus. Aí tu fala, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus. Aí ainda tinha um dinheirinho, né, de rescisão, essa coisa toda. Mas assim, eu tive que abrir mão, tive que renunciar. Hoje em dia, assim, faria tudo de novo. Não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que tem, eu fiz mentoria com a Camila Barros. E eu lembro que ela falava muito isso. Ela falava, gente, a melhor coisa que tem é você se cansar pelos motivos certos. Você se cansar, mas você falar assim, nossa, tô cansada certo, do motivo certo. Tô cansada, mas eu vi gente reconciliando. Eu tô cansada, mas eu vi Jesus salvar. Eu tô cansada, mas eu vi alguém desistir de tirar a própria vida. Eu tô cansada, mas eu tô cansada pelo motivo certo. Você se cansar no lugar errado é muito ruim. Mas você se cansar no lugar certo, você vê que seu cansaço tem um fruto, tem motivo. Então, assim, pra mim foi exatamente isso. Aí eu tô aí até hoje. Você só tem essa idade que você falou mesmo ou tá enganando a gente? Ela parece muito mais madura do que eu. Pela idade dela. Fiz 32 sábado. Mas é a experiência com ele também que vai, né? Nos moldando, nos forjando. né? É bom porque a gente vê que tem um caminho, né? Porque as pessoas costumam ver só ali, né? O Instagram, o resultado. Só ver o gigante publicamente, né? Mas não sabe o quanto que a gente precisou fazer no bastidor
para que hoje o que acontece em público, né, o visível, para que o visível aconteça. Teve muita coisa que teve que acontecer no bastidor que ninguém sabe. Uma renúncia grandiosa, porque é você trocar, entre aspas, né, o certo pelo duvidoso. Eu via chão, só que Deus me convidou a pisar num lugar que eu não estava vendo chão nenhum. E eu sabia onde o chão estava. E aí, do nada, Deus fala assim, não, agora pisa aqui, no vazio. Que tem hora que Deus tem umas ordens assim pra gente que a gente não entende muito, né? No início. Imagina a viúva lá. O que você tem? Ah, eu tenho só um pouquinho de azeite. Então vai lá e pede vasilha. Pra quê? Entendeu? Aí eu lembro que Eliseu ainda fala com ela assim, vai lá e pede vasilha e deita desse azeite aí. Mas, mano, olha o azeite que ela tem. Uma botija. 2 dedos. Aí, por que ela tem que pedir um monte? Se o que ela tem é só uma botija. E ele fala, deita desse azeite. Se é desse, eu vou pegar uma só, pedir pra um vizinho só. Pegar de uma vasilha e botar na outra. Só que ela vai e pede muito. Porque não é você olhar para aquilo que você tem hoje. É você olhar para aquilo que você precisa ter. Ela precisava pagar uma dívida. Então, quando ela sai poder recolher os vasos e as vasilhas, ela não olha só para aquilo que ela tem. Já é Eliseu dizendo para ela, ó, recolhe na medida que você vai precisar. De acordo com a tua necessidade. Se você precisa de muito, tu vai pegar muito. Aí você não foca só no azeite que você tem, porque Deus começa a fazer a partir do que você tem, para poder trazer aquilo que tá faltando para você. Aleluia. Aí Deus começou com um pouquinho de azeite, de acordo com a quantidade de vasos que ela pegou, foi multiplicando. Só que no princípio, a ordem foi em cima do nada. Que Deus dá ordem em cima do nada. Caná da Galileia foi a mesma coisa. O que vocês têm? O que tá faltando? Vinho. O que vocês têm? Água. Então vai lá e enche as talhas. Ou seja, a ordem em cima do nada. Deus, às vezes, dá ordem em cima do nada, mas a gente tem que obedecer. Mesmo sem ver recurso, mesmo sem ver chão, tem que pisar. Mesmo sem ver, vai sair da onde? A gente tem que obedecer as ordens em cima do nada que Deus dá. Porque é no meio desse nada, na nossa obediência, que Ele vai fazer aparecer tudo que a gente precisa. Ele é mestre no estirar do raso e no jogar no fundo. Mestre, profundo, né? especialista. E experiência profunda não tem como ter em ambiente raso, né? Se a gente quer ter uma experiência profunda, tem que mudar de lugar. Tem que mudar o barco de lugar. E tem horas que o barco tá vazio porque a gente tem que mudar ele de lugar. O barco de Pedro estava vazio, não pescou a noite inteira porque ele estava pescando no raso. Porque o certo do pescador é pescar no raso e pescar de noite. Aí Jesus chega de manhã e fala, leva lá pro fundo. Ou seja, o horário não é o horário certo, o lugar não é o lugar certo. Mas, ou seja, o que estava fazendo o barco dele encher é debaixo da ordem de quem ele estava. Ele estava debaixo da ordem de Jesus e debaixo de uma palavra. E com Jesus dentro do barco. É impressionante como a maioria de nós, né, tenta se mover diante por aquilo que a gente tem, como você está dizendo, né? Você falando me lembrou de Maria, né? Ah, você vai ser mãe do Criador do mundo. Ah, como? Como? Nunca conheci nenhum homem. Como é que eu vou ser mãe? Estou noiva de José. Só que eu amo Maria porque ela abraça o que ninguém tá vendo nem ela sabe. Mas já tem nome. Já tem nome. Só que Maria, ela é uma mulher que ela não tem referência. Ela não tem referência. Ninguém viveu aquilo ali que ela tá vivendo. Então ela não pode olhar e falar assim, ah, deu certo com fulano. Até a Isabel, ela não poderia olhar e falar assim, ah, a Isabel, poxa. Aí que o anjo depois fala com ela, né? Isabel, tua prima tá grávida. Só que assim, Isabel tá grávida, mas Isabel é casada. Isabel tá grávida, mas vamos botar, é um normal. O meu não, o meu não é normal. Ela tava crendo no novo, totalmente novo. Mas o que eu gosto em Maria é que ela corre risco, mas não corre do risco. Eu corro o risco de viver uma promessa exclusiva. Você tem que aprender a correr risco. Porque a gente que vai olhar para ela e vai falar assim, tu traiu José. A gente vai olhar para ela e vai falar, é mentira, isso daí veio do Espírito Santo. Ela vai ter gente que vai olhar para ela e vai falar, não, é loucura. Mas ela abraçou aquilo ali, ela olhou para o anjo e falou, cumpra-se em mim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Ela poderia falar assim, mas o que fulano vai falar de mim? O que ciclano vai falar de mim? Porque às vezes a gente fica assim, né? Sim. A gente quer abraçar o que Deus tem pra gente, mas ai, fulano vai falar que eu tô metida. Ai, fulano vai falar que eu mudei. Ai, fulano vai achar que eu tô louca. Ai, fulano vai achar que eu tô... Não, ela não quis saber de ninguém. Ela foi lá, ó, cumpra-se em mim. Faz a sua vontade. Acabou. Ela botou o pé sem ver chão nenhum. Mas nunca faltou chão pra ela. Era ela que tinha a palavra, a gente tá falando sobre isso, né? Ela tem uma palavra. É. O problema é que a gente quer que as pessoas, elas acreditam naquilo que a gente ouviu. Quem ouviu foi Maria.
Quem ouviu foi ela. Quem ouviu sou eu. Quem ouviu é você. Você que ouviu. Só que a gente quer que as pessoas credibilizam uma coisa que Deus não falou no ouvido delas. Ele falou no nosso. Quem recebeu a palavra foi a gente. Quem Deus escolheu foi a gente. Quem ele falou, ó, vou te fazer isso, isso e isso, foi eu. Só que eu quero que fulano creia pra mim, pra depois eu acreditar. Sendo que a primeira pessoa a acreditar tem que ser eu, tem que ser você. Porque quem ouviu de Deus foi você. As pessoas não vão compreender. Elas não ouviram o que você ouviu. Quem ouviu foi você. Aí eu lembro de quem? De Abraão. Que Deus falou que Abraão, pega o teu filho, teu único filho. Aí ele faz o quê? Ele conta pra Sara? Não. Ele pega Isaac. Ele conta a Sara briga com ele. Ele não deixa. Ele não contou nem pros servos. Ele deixou os servos ali no pé do monte, subiu ele, o menino. Nem pra Isaac, né? Nem pra Isaac. Mas por quê? Porque Deus tinha falado com ele. E tem coisa que se você for explicar pros outros, vira escândalo. Porque se ele fala com os servos, ou se ele fala com Sara, Sara ia falar, não, você não vai tirar o menino daqui de casa. Se ele fala com os servos, ele fala assim, ó, ficai aqui, nós subiremos e adoraremos. Eu ainda falo isso. Pra mim, quando Abraão falou subiremos e adoraremos, não é porque ele tava crendo muito. É porque ele sabia, eu não posso compartilhar com eles. Porque se eu compartilhar com eles, enquanto ele sobe, os céus ia fazer o quê? Ó, Sara, ó, Abraão subiu lá no monte. Foi sacrificar Isaac. Então tem coisa que a gente tem que segurar sozinho. Porque tem gente que não vai entender o que Deus falou com a gente. O peso da renúncia era de Abraão. Não adianta, os servos não vão crer. O nível que Deus queria levar era ele, não eram os servos. Quem estava subindo no monte não era ele, não era os servos, era ele. Então, assim, Deus... as pessoas, na verdade, ao nosso redor, elas não vão entender o que Deus falou com a gente. Nem sempre elas vão entender. Vai entender depois. Igual Ana, com ele. Ele olhou, ó, tá bêbada. Ela ficou quietinha. Quando Samuel nasceu, ó, isso aqui, tá? Por esse menino orava eu sou aquela. Aí ele consegue compreender. Porque tem gente que não vai acreditar enquanto a promessa é promessa. Elas só vão acreditar quando a promessa se tornar um cumprimento. E foi isso que aconteceu com Ana. Ele só conseguiu compreender aquele choro. Aquela mulher no altar, quando ele viu Samuel no braço. Até então, é bêbada. Depois ele libera ela com uma palavra. Mas depois que Samuel tá no braço, ele consegue compreender. Porque ela ainda faz questão. Ó, eu sou aquela. Só que é por esse menino orava eu. Então, assim, tem gente que só vai acreditar quando a promessa se tornar um cumprimento. Porque enquanto ela tá aqui no nosso ouvido... Viu, Tiagão? A sal do raso tá indo pro profundo. Tá pior que tá levando nós. Tá levando nós junto. Eu não sei nadar, ela tá me levando junto pro fundo aí, ó. Misericórdia. Mas aqui, tava preparando as palavras, começou a pegar em pequenos grupos na igreja. E o primeiro convite fora, como foi? Onde foi? O primeiro convite fora foi uma igreja lá na cidade mesmo. 3 dias mesmo. 3 dias. O primeiro convite fora foi lá. Eu lembro que foi uma amiga que me convidou. Foi ela, Alzeni. Ai, daqui a pouco eu vou até mandar isso pra ela. Foi lá, Alzeni. Eu lembro que ela me convidou. Eu, não prego não. Não prego, que isso tal. Ela, não, vai pregar sim. Foi lá, fez cartaz, eu tive que ir. Aí depois foi a Joselma. A Joselma, esposa do pastor Elias Torralbo. Pastor Elias Torralbo. Aí eu falei, amiga, não, que isso? Não, amiga, vai sim. Foi lá, fez o cartaz. Falei, então tá, eu tenho uma... Eu preciso de... Como é que fala? A palavra? Não é sugestão. Mas, tipo, uma exigência. Falei, amiga, tem uma exigência. Do quê? Que o pastor Elias não vai no culto. Eu ia perguntar, ele tava comigo. Aí, eu lembro que o pai dela, na época, tava doente. E aí eu fui ministrar. Ela falou, não, amiga, ele vai ficar com meu pai no hospital. Aí, vamos orar pra pregadora. Quando eu peguei, abriu a porta assim, o pastor Elias entrou. Falei, olha... Senhor, me ajuda. Aí sobrevivi, né? Sobrevivi. Mas assim, é sempre um desafio. É sempre um desafio. Dentro, fora, para um grande público, para um público menor. Agora eu tive a oportunidade de ministrar na Festa Gospel de Sapucaia. Eu acho que ele foi o maior público que eu já preguei. Festa Gospel de Sapucaia? Foi a abertura do show da Isadora Pompeu. Então assim, tava lotado. Quando eu olhei aquele povo todo, eu falei, meu Deus. Senhor, vem aqui comigo. Mas eu ainda consigo ficar mais à vontade no meio de muita gente do que pouca gente. Isso Sério? É uma outra curiosidade. Você tá à vontade aqui hoje. Somos só 2, 3, 4. Não, assim, se for pra pregar, culto, né? Eu fico mais nervosa pra pouca gente. Igual coisa de mulher. Que mulher gosta disso, né? Fazer... roda. Né? Café, chá. Prega. Eu não consigo me desenvolver muito bem numa roda, ainda mais sentada. Eu preciso estar em pé, movimentando, entendeu? Então, assim, um pequeno grupo me deixa mais nervosa do que uma igreja grande. Porque a igreja grande tem vários pontos para você ficar olhando, várias pessoas. Agora, a igreja, um lugar menor,
você consegue ver todos os olhares em você. Quem tá gostando, quem não tá. Quem tá doido que você acaba. Eu acho que eu fico mais nervosa nisso. Mas foi assim. Foi lá em Três Rios mesmo, igreja fora. Foi em Três Rios, aí depois foi indo, né? Para os outros lugares. Agora, cidade, eu acho que foi Juiz de Fora. A primeira cidade que eu preguei fora de Três Rios, acho que foi Juiz de Fora. Muitas mulheres te ouvindo, não só mulheres, mas homens também, que ainda tem muitos homens que são tímidos, né? Mas muitas pessoas te ouvindo parte do seu testemunho, elas podem olhar, ou até mesmo por conhecer você, falar, mas isso foi com ela, isso aconteceu com ela, porque Deus tinha esse chamado e trazer essa visibilidade para ela, mas comigo isso não vai acontecer, porque eu sou muito tímida, eu sou a dona de casa, a mãe, sabe? Isso não vai acontecer comigo. Às vezes até tem a palavra. Sim. Né? Às vezes tem uma palavra para se movimentar debaixo dessa palavra, mas essas pessoas voltam a cair naquele erro que a gente falou de olhar para aquilo que elas têm. Sim. E não é a palavra. Né? Que conselho você poderia dar para essas pessoas? Olha, eu gosto muito de algo que a pastora Helena Raquel fala, que todo mundo foi chamado para pregar. Você só precisa saber qual é o seu púlpito. Não é todo mundo que vai para congresso, conferência, igreja. Tem gente que vai pregar igual a dona de casa. Ela vai pregar ali ao púlpito dela, a família dela. A pessoa que tem um trabalho, um advogado, uma enfermeira. O púlpito dela é ali, o hospital, enquanto cuida de vidas, vai ministrando, vai pregando, né? Do jeito que Deus te direcionar. A minha palavra é que a pessoa ela precisa acreditar na palavra que ela tem. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo o que precisa. Então você só precisa crer na palavra que Deus te deu. Se Deus te deu uma palavra, já é uma realidade, ainda que não tenha se cumprido. Porque tudo que é nosso já está pronto. É a gente que precisa se preparar para viver. Mas tudo que Deus prometeu já está pronto. Quando Deus falava, olha, vai pregar, ele já sabia que eu era tímida. Foi igual com Jeremias. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, te escolhi. As nações daí por profeta. Senhor, não passo de uma criança, não sei falar. Jeremias, já sabia disso aí. Porque eu te conheço antes de você ser formado. Ou seja, antes de você se conhecer, eu já te conhecia. Então, eu acredito que você só precisa crer na palavra que Deus te deu. Se você acreditar na palavra, se você se preparar, se você caminhar em direção a ela, independente das suas limitações, Deus vai fazer. Independente de quem descredibiliza, de quem não acredita, Deus vai fazer. Quando Deus tem alguma coisa para fazer com a gente, Deus tem para colocar a gente em algum lugar, Deus faz. Você não precisa do aval das pessoas, da opinião das pessoas, você só precisa crer. Crer na palavra que você recebeu, porque Deus não mente. Deus não mente. Não mente. É isso aí, tá vendo, Adiel? Uau. Glória a Deus por isso. Tá só espetando, hein, Thiagão? De olho em tudo. Que isso, rapaz, que isso. Aqui, eu vou lembrar vocês de se inscreverem nas nossas redes sociais. Não se esquecerem. Instagram, Facebook, TikTok e aqui nesse canal aqui. Comenta aqui que se você gostaria que a nossa missionária voltasse aqui mais uma vez, tá? Comente aqui embaixo que a gente vai estar marcando uma nova data para que ela possa voltar aqui também. Mas o programa não acabou ainda não, tá? Aqui, minha irmã, deixa eu te perguntar outra coisa. Sim. A gente costuma perguntar aqui para os nossos convidados o que Deus tem falado no coração dele ou dela, né? Nesse momento, para onde Deus tem apontado, qual é o teu desejo ainda para 2025? O que você espera ver, viver e experimentar do Senhor nesse ano ainda? Olha, esse tempo é um tempo onde Deus tem falado muito comigo acerca daquele texto dos odres novos para vinho novo. Deus tem falado muito comigo naquele texto, porque Jesus ele vai dizer, né, que ninguém coloca vinho novo em odre velho. E ali está falando de estrutura, porque o odre velho, ele não suporta. Então, perde o vinho e perde o odre. E eu lembro que, quando eu me deparei com esse texto, eu fui estudar sobre ele. E uma das coisas que eu descobri, porque eu fiquei pensando, falei, gente, tá, mas se não deita o vinho novo no odre velho, o que faz, então, quando o odre envelhece? O que a gente tem que fazer? Tem como renovar isso daí? E aí eu descobri que tem.
quando o odre fica velho, você tem que mergulhar ele ou na água ou no azeite. Porque ele recebe uma elasticidade e consegue receber o vinho novo. Então, um odre velho não é descartado, ele só precisa ser renovado. E ali fala de estrutura. Então, eu creio que esse tempo é um tempo de muita coisa nova para minha vida, para meu ministério. Eu completei uma novidade agora e eu lembro que Deus falou muito comigo sobre maturidade. Maturidade para ir aonde Ele deseja que eu vá, maturidade para receber tudo aquilo que já é meu. E essa maturidade vem junto com esse preparo de odre para receber o vinho novo. Porque se o odre não suportar, Deus não derrama. Porque vinho novo em odre velho é desperdício. Então Deus não desperdiça vinho novo. Então é muito necessário nesse tempo nós entendermos isso e nós nos prepararmos para receber essa novidade. Porque se fala muito em tempo novo, se fala muito em novidade, a Deus está fazendo. Mas e a gente? O que a gente está fazendo? Será que a gente está apto para receber essa novidade? A gente está muito bom para poder falar que é igual o povo falando, né? Deus tem um avivamento. Eu creio que Deus tem um grande avivamento para o Brasil nesse tempo. Mas eu creio também que a gente precisa estar pronto para poder suportar isso. Não vem de qualquer jeito. Se preparar, né? Se preparar. Então, o apontamento de Deus para minha vida nesse tempo é isso. É me preparar. Quanto mais eu me preparo, mais eu preciso me preparar. Porque o que eu tinha me trouxe até aqui. Mas eu preciso de estar mais preparada para ir adiante. Porque o que eu tinha me trouxe até aqui, mas não me leva até onde Deus quer. Então, até onde Deus quer, eu preciso continuar me preparando, ou seja, renovando esse odre, mergulhando na água e no azeite, no Espírito, na palavra, na água e no azeite. É isso. Tem coisas que a gente só vai desfrutar e experimentar com maturidade, né? Maturidade. E maturidade não vem com a idade, maturidade é decisão. Você decide ser maduro. A idade não traz maturidade para ninguém. Agora, a decisão, sim. Você decide, ó, decisão. Maturidade é decisão, é escolha. É escolha. Eu gosto muito daquele texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, que ele fala exatamente sobre isso, no iníciozinho do capítulo lá, sabe? Ele fala que tem coisas que é para os filhos, mas os filhos só vão desfrutar quando atingir a maturidade. Enquanto eles não atingirem, é o servo que vai tomar conta. Tem coisa que é para filho maduro, né? Os filhos maduros. É igual um carro, né? Se eu mais nova, um exemplo, eu mais nova, meu pai não me daria um carro. Por quê? Porque eu não estou preparado para ter um carro. Não tem maturidade para isso. Não tem um preparo para isso, não tem idade para isso. Agora, depois de 18 anos, uma filha, um filho já está apto para receber um carro. Por quê? Porque ele já tem uma idade para ter uma carteira, já tem uma maturidade, já está pronto para aquilo ali. Então, assim, tem coisa que é só o filho maduro que desfruta. Um pai, ele tem 2 filhos. Outro dia eu ouvi uma analogia sobre isso. Um pai tem 2 filhos, uma criança e uma filha mais velha. Quem anda no banco da frente? A filha mais velha. Porque existem privilégios que é só de quem? Dos filhos maduros. Então, é exatamente isso. Deus faz isso com a gente. Não é só ser filho. Tem gente que é filho, mas não está pronto para viver exatamente algumas coisas. Então, tem acessos que Deus só dá para filho maduro. Então, é por isso que eu tenho buscado a cada dia mais essa maturidade. Só que a maturidade vem com processo, né? Quanto mais você quer maturidade, mais Deus bota nos processos, assim. Que você fala, meu Deus, Deus forjando e te dando maturidade. Querida, você falou que as pessoas foram falando para você que você seria pregadora, que você também ouviu a voz de Deus. Sim. Tem muitos ouvintes, muitas vezes também me questionam com isso. Como fazer para realmente entender que ele é a voz de Deus? Que muitas das vezes a gente acha que é da nossa cabeça, né? Já conversando com o pastor Tiago há pouco tempo. Pô, pensei assim, mas eu acho que é da minha cabeça. E ele recebeu uma oração dizendo que não é da cabeça dele, era Deus falando. Então, como a gente entender, ter esse tino que é Deus que está falando com a gente? Eu acredito que é através do discernimento. Discernimento é imprescindível. A gente tem que ter discernimento de tempo, discernimento espiritual, para conseguir compreender o que é voz de Deus e o que é voz de homem. E eu creio que isso só se dá através do relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você consegue discernir a voz dele. Por que os discípulos se assustaram quando Jesus aparece caminhando sobre as águas e diz, sou eu? E eles acham que é um fantasma. Jesus ali não disse, sou eu, Jesus. Ele disse, sou eu. Só que se você tiver um discernimento, uma intimidade, você consegue compreender de quem é aquela voz ali.
mesmo quando ele não se apresenta na totalidade. É igual quando alguém te liga no número privado. Se for tua esposa te ligar, você vai atender pelo tom da voz dela, ela não vai precisar dizer sou sua esposa, você vai saber que é ela, porque é uma voz que você está acostumado a ouvir. Só que isso só se dá através do quê? Da intimidade. Então eu creio muito nisso. Você só vai conseguir discernir a voz de Deus criando um relacionamento íntimo com Ele. O problema é que as pessoas querem ter um relacionamento com Deus raso, falar com Ele só no domingo à noite, e quer conseguir discernir a voz de Deus. Às vezes a gente não consegue discernir a voz de Deus porque a gente só quer ouvir Ele na igreja e não ouve Ele em casa. E aí quando a gente não ouve Ele em casa, não tem esse relacionamento, porque relacionamento com Deus é igual relacionamento com pessoa. Você tem que gastar tempo, tem que investir tempo, tem que buscar conhecer e prosseguir em conhecer, né? Como disse o profeta Oséias, não me falha a memória. Conhecer e prosseguir em conhecer. E a partir do momento que você vai conhecendo Deus, Deus vai falando com você, você vai falando com Ele. Você consegue compreender muito nítido quando é Deus falando. Aí você consegue compreender Deus falando até nos sinais, assim, no dia a dia. Você consegue entender, ó, Deus está falando comigo nisso aqui. São pequenos sinais, mas você consegue entender a grandeza que tem aquilo ali. Então é através do discernimento e relacionamento com Deus. Relacionamento e a voz dele é audível. Você conseguir discernir essa voz. Compreender melhor essa voz. Isso é muito doido, né? Porque às vezes a gente ouve todo mundo, mas não ouve menos ele. Mas é por isso que tem hora que Deus isola. Ele tá falando, porque muitas vozes. É por isso que Deus tem hora que isola a gente. É. Isola a gente, não é problema com os outros, não é problema com ninguém. É Deus querendo falar com a gente. Ele vai lá e isola. Você não tá brigado com ninguém, mas também ninguém tá contigo. Deus te isola para que você entenda, porque no meio do povo a gente não ouve ele, mas se ele deixa a gente sozinho, você não tem outra opção. Ou você vai me ouvir, ou você vai me ouvir. Tem um livro chamado Disciplinas Espirituais, onde o autor fala que tem alguns empecilhos hoje em dia para que a gente não consiga exercer essas disciplinas, né? E um desses empecilhos ele chama de barulho. Essa geração, né? E é muito real. A gente vai tomar banho, a gente leva o celular, o iPad, o computador para escutar música, pregação, qualquer outra coisa. A gente tá sempre no meio do barulho. Mete a chave no carro, liga a ignição, nem ligou o motor. Virou a ignição ali, já o rádio liga. A gente não consegue ficar no silêncio, a gente tem dificuldade com o silêncio, a gente tem que ter um barulho, tem que ter alguma coisa, né? Aí fica difícil da gente escutar Deus, entendeu? É. Não que ele é incapaz disso, não, mas é que no nosso coração, na nossa vida, é tanto barulho. A gente quer ter uma voz, a gente quer ter uma distração, quer ter alguma coisa, a gente quer aquele movimento todo ali o tempo inteiro. É por isso que uma das disciplinas é a solitude. Solitude, né? que não é solidão, né? Exatamente. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Então a gente tem que ter. Jesus tinha isso. Esse tempo de solitude. Fazia milagre, curava, acontecia, mas virava e mexia, você via ele, se retirava. Ah, tem os discípulos, ó, fica aqui. Ele se retirava. Para quê? Para falar com o Pai. Porque independente dos sinais, maravilha, o que está acontecendo, eu tenho que ter esse tempo com Deus. Não é só fazer para Deus, é ter um tempo com Deus. Então, Jesus, ele sempre mostra para a gente essa necessidade. Se Jesus, que é Jesus, tinha esse tempo, por que a gente não vai ter? Se ele, sendo quem ele era, ocupado, por que a gente não vai ter? Eu vou pegar o Adiel desprevenido agora. E vou falar, ele tá, semana passada ele compartilhou comigo esse momento de solitude que ele tá tendo com o Senhor na obra, né, Diel? Falou como o Senhor tem falado contigo na obra ali, né? Só você, uma colher de pedreiro, né? Conta um pouco pra gente aí, como é que tem sido? Tem sido desafiador, na verdade, né? Desafiador. Eu tô passando uma fase meio complicada, familiar, digo parentela, então totalizando a palavra. E vou para minha obra na parte da tarde, fico na loja na parte da manhã, à tarde fico na obra e começo a trabalhar e falar com Deus. E às vezes eu penso que tô ficando maluco, eu tô pensando que Deus está falando comigo, é coisa da minha cabeça. Por isso eu perguntei por essa dúvida, né? E Deus às vezes ele quer te direcionar, ele quer te posicionar e você fica relutando. Sim. Não, tô ficando maluco. Já conversei com o Thiago a respeito disso, nada a ver. E às vezes o que você quer não é o que Deus tem para você. Como você mesmo disse, né? E eu não tenho brigado com Deus, mas eu tenho dito muito não. Mas, na verdade, não se sente cortar. A gente sabe o que tem que fazer. A gente não faz porque a gente está esperando Deus mudar de opinião. Já sabe o que tem que fazer já. Ah, por que você não fez ainda? Não é que eu tô vendo se Deus vai mudar de opinião. Então, no último podcast até foi dito
Pastora Márcia Cordeiro, né? Que eu acho que falar não para Deus é mais fácil do que falar sim. E ela nos provou que é o contrário. Falar sim para Deus é mais fácil que falar não. Porque quando você fala não para teu pai, você entristece seu pai. Quando você fala sim, você alegra ele. E eu tô nesse não aí, um não há muito tempo. Eu falei com ela, né? Que em nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou passar a falar mais sim para Deus. Mas eu ainda não voltei na obra. Então, tá tranquilo. Mas, olha, pra mim isso daí cabe muito a história de Jonas. A Camila falava também muito isso na mentoria. Fugir da vontade de Deus dá mais trabalho do que fazer. E se você for olhar pra Jonas, é exatamente isso. Ele falou não pra Deus, vou chegar, vou fugir, vai ficar por isso mesmo. Irmão, chegou em Nínive e ainda chegou cansado. Vomitado, cansado, todo acabado. Não era melhor ter obedecido de primeira? Aí é o que eu te falo, Jonas não sabia o que tinha que fazer? Por que ele não fez? O texto diz que ele escolheu fugir. Ele sabia o que era certo, mas ele escolheu fazer errado. Então, mas eu acho que com essa história, Jonas passou a ser outro Jonas porque ele rejeitou. Ele rejeitou. Né? Depois que mas você vê que dá muito mais trabalho falar não. Porque se ele não fala não, ele não tinha necessidade de ir pro ventre do grande peixe. Ele só vai pro ventre do grande peixe por causa do não que ele disse. Se ele tivesse falado sim, ele já tinha chegado, já tinha pregado, entendeu? Tinha acontecido tudo. Tinha acontecido tudo, não precisava. Então tem hora que o grande peixe só aparece pra forçar a gente a falar sim. Um sim que a gente já tinha que ter dito lá no início, mas não disse. Jonas mudou mais ou menos, né? Se a gente vê o finalzinho do capítulo lá, a gente que ele ainda fica lá sentido. Fica uma incógnita lá, né? Ele ficou sentido, né? Que ele queria que Deus fizesse do jeito dele. Há quem diga até que foi a última pregação da vida dele, que ele abandonou o ministério. Mas como não tá na Bíblia, a gente não pode afirmar. Não vai dar a boca porque não tá escrito, verdade. Né? Mas que nos leva a pensar muita coisa como ele terminou o capítulo ali. Mas teve que ir. Teve que ir. Aquele propósito foi cumprido. Entendeu? Mas não era só aquilo que Deus tinha para ele, eu tenho certeza. Claro que não. Mas eu tenho aprendido que a solitude faz parte da gente. Eu sempre fui muito igual você, sou muito agitado. Por exemplo, só não pode ter solitude no grande peixe, né? Não. Mas solitude com Deus. A gente tem uma solitude para se retirar, para ter uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus. Sim. Porque eu sou igual a você, eu sou muito agitado, sou muito acelerado. Então eu tenho dificuldade de ficar sozinho. Sim. Tem que estar no agito. Isso aí, com alguém, conversando, dialogando, brincando, implicando. Eu sou desses, entendeu? Mas esse tempo tem sido muito precioso. Eu tenho... Não sou pedreiro, mas sou curioso. Me viro nos 30. Uhum. E tem sido prazeroso o tempo que eu vou para minha obrinha, fazer lá a obrinha. E eu fico fazendo e conversando com Deus e eu tô tendo muita experiência com Deus. Eu quis trazer essa tua experiência justamente por isso, né? Porque a solitude não é nem necessariamente o lugar que a gente está, né? Mas sim a gente se retirar de muitas coisas, muitos barulhos, muitas vozes, né? Ele tá tendo uma obra, ele continua fazendo as coisas lá, né? E se ele não continuar falando não, essa obra aí não vai acabar, não. Vai nunca. Verdade, tá vendo? Por isso que às vezes a gente... por que a obra não tá andando? Porque é lá que você tá tendo gabinete. Tá vendo? Rapaz, agora... ouvido para outras conversas também, tá vendo? Aprendi mais uma aí. Então o gabinete está sendo lá na obra. Essa obra não anda, né? Meu Deus, quanto mais eu trabalho... Porque aqui você tá tendo gabinete uma obra comigo. muito mais demorada que tá acontecendo. Tem obra aí do lado de dentro. Meu Deus do céu. Que maravilha. Que coisa maravilha. Boa demais. Olha, minha irmã, a gente já deixa aberto aqui um convite. Eu falei para ela que eu vou levar ela na igreja lá onde a gente é um dos pastores lá. A gente não, de você. A gente. Aí, ó, tá fugindo de novo. A gente é muita gente. Olha o Jonas. Na verdade, Jonas tá chorando contigo. Você pode mais que ele. Ele tá no lucro ainda. Jonas tá chorando agora. Ah, né, rapaz? Já. Mas a gente vai levá-la. Vai ser um prazer, uma honra. Marcar direitinho com antecedência. Mas. Não, tem que ver se tem agenda, né, Thiago? Não, talvez a agenda só pode vir, antecedência. É só, tá igual Lula. Lula indo, Lula vindo, só voando. Não, varão. Tanta gente, né? Só varão. É só questão de tá indo e voltando. Desculpa a expressão, a comparação.
tanta gente, né, irmão? Não, eu só quis dizer sobre tá indo e sobre tá vindo, entendeu? E o Varão nem é lulista, rapaz. Não, Imagina. repreendido, em nome de Nicolai, aqui, Jesus. voltando aos assuntos aqui. Onde eu tava, o convite. O convite. Vai estar lá na nossa igreja futuramente, se Deus quiser. Em nome mas... de Jesus, vai dar certo. E aí vai estar aqui de novo. Tenho Sim. certeza, vai ser um prazer. E já deixamos aqui o nosso agradecimento a você. Eu que agradeço, Tá? gente. Muito obrigado por ter aceito esse convite. A primeira mensagem que eu te mandei, você já topou, né? A gente só precisava ajeitar as Sim, datas só precisava ali. a gente ajeitar isso Fiquei muito daí. feliz, né? Porque a gente poderia ter sido aquele grupo de pessoas que Deus falava assim, não vai. Não Então, responde. da primeira mensagem ela disse sim, glória a Deus por isso, né? Então da minha parte, o Diel vai falar também, muito obrigado por esse tempo. Recebemos muito. Tive boas Pode ter referências. certeza. Karen fala muito bem de vocês. Ô Karen, tu vai estar com ela hoje, né? Vou, daqui a Eu tô pouco. com a tua sombrinha até hoje, meu irmão, na mala do carro, misericórdia. No dia que ela veio gravar, que ela esqueceu a sombrinha, lembra? Rapaz, Pô, de gente passa pra irmã, já Pois vem é. botar com ela. Né? Eu tem que levo ver se tá no carro agora. Ó Ó o Barão se dando mal agora, rapaz do céu. Karen, beijo pra você e pro seu esposo, tá? Você é uma preciosa do Senhor. Ele é demais. A Verônica, muito obrigado, Eu tá? que agradeço. Por ter aceito, por ter dito sim pra gente, tá? Amém. Tenho certeza que é os votos da Diana também, né? O agradecimento também. Queria também agradecer pelo sim, Amém. né? E saber que não foi, que Deus falou que é só uma vez, né? Deus falou naquilo. Não falou não. Não falou não. Que eu vou. Agradecer do fundo do coração, nós nos sentimos muito honrados, Gente, a honra né? é toda Saber minha. que você é uma pessoa tão de referência, né? Uma pessoa tão relevante, Amém. aceitou estar conosco aqui no nosso Multiforma Podcast, que é a nossa forma de adorar o Senhor, uma das nossas formas de adorar o Senhor. Sim. Muito obrigado. As portas vão estar sempre abertas para você ter uma nova oportunidade conosco, passando o muito que Deus tem feito na tua vida. Amém. Tá bom? Obrigado. Amém. Eu que agradeço, gente. Uma honra mesmo, de verdade. Estar aqui com vocês. Já acompanha aí o canal de casa. E ter a oportunidade de estar aqui é uma maravilha. Prazer. Glória a Deus. Ó, antes de você se despedir, a gente sempre presenteia quem fica até o final. Ah, é? Nosso convidado, nossa convidada, deixa uma palavra pra quem ficou até o final aí. Isso aí, Maravilha. algo que Deus tá... Depois de tanto, né? De tanta coisa aqui que a gente Boa. já liberou. Sensacional hoje. Maravilhoso. Mas a gente já falou tanto aqui de propósito, né? De chamado, dessa coisa toda. E uma palavra que eu acordei hoje foi sobre Gideão. Quando Deus chama Gideão, e ele tá lá no lagar, malhando trigo. No lagar, que não é um lugar nem de malhar trigo, mas é lugar de pisar uvas. Só que quando o anjo do Senhor vai até Gideão, ele vai dizer: Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele vai dizer: eu sou da tribo mais pobre, eu sou menor da casa do meu pai. Mas não é como Gideão se enxergava, é como Deus via ele. Então a minha palavra hoje para você que nos ouviu, diante de tanta coisa aqui, né, que a gente falou, talvez você tá aí dizendo: Verônica, mas eu sou o menor, eu sou da tribo mais pobre. Deus está dizendo: não é como você se vê, não é como você se enxerga, mas é como Deus te vê. Então a gente precisa, às vezes, mudar nossa ótica, olhar pra gente não com a visão que a gente tem, mas com a visão que Deus tem. Porque Deus olha para um homem que tá ali malhando trigo e diz: tu é um homem valoroso, tu é um homem forte, eu te escolhi. Você vai libertar o povo da mão dos midianitas. E Gideão, depois de tudo, ele agarra aquela palavra, com 300 ele vence e o nome do Senhor é glorificado. Mas ele precisou aprender a olhar para ele com a ótica de Deus. Não é como eu me enxergo, é como Deus te vê. Fica com essa palavra em nome de Jesus. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero aceitar Jesus mais uma vez. Quem gostaria de aceitar, levanta as suas mãos. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui com a gente. Que você possa compartilhar esse vídeo, abençoar mais vidas, assim como a gente foi abençoado também. Tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, mandando o link desse vídeo aqui. Muito obrigado, até a próxima aí, tá, pessoal? Se inscreva no canal, dá o joinha, compartilha. Deus abençoe, povo. Obrigado. Tchau. Ah.
Plugado Filmes, produtora de vídeo.